o local da missão. O local da missão, ao qual o apóstolo Paulo designou Timóteo, seu verdadeiro filho na fé. Em 1 Timóteo 1,3 ele diz: por essa razão te roguei que permanecesses em Éfeso, a fim de que admoestares para que outros não sigam outra doutrina. Então, Éfeso, como nós vemos na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7, uma carta que Jesus dirigiu à igreja de Éfeso. Nós vemos também que o apóstolo Paulo escreveu uma carta direcionada a essa igreja, que nós chamamos de Efésios. Então, essa era uma cidade principal, ao qual, historicamente, nós vemos que era, desde o ano 133 a.C., com uma população próxima a 500.000 de pessoas. Éfeso era a capital da província romana da Ásia e residência oficial do governador. Estava situado em um lugar privilegiado da costa do Mediterrâneo, com um porto de muito tráfego e uma importante via de comunicação com o interior da Ásia Menor. Contribuía para aumentar o prestígio da cidade e o culto à deusa Diana, em cuja honra se havia erigido um templo em Éfeso, ao qual os devotos de toda a Ásia e o mundo, Atos 19, 23 ao 41, acudiam em peregrinação. Esse é o histórico da cidade de Éfeso, ao qual anteriormente já comunicamos que em 1 Coríntios 16, 9, Paulo diz: ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque é uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu no Senhor e há muitos adversários. Então ali acreditamos que se deu o auge do ministério do apóstolo. E então ele pediu para que Timóteo permanecesse naquela cidade para admoestar, para cultivar, para fazer com que as sementes plantadas pudessem germinar e dar frutos. Então, a circunstância é que nós devemos sempre estar atentos. O local da missão, como e por que estar pregando, o análise das situações, das questões. E se nós formos para Apocalipse, capítulo 2, ao qual nós vemos uma carta de Jesus dirigida a Éfeso, então nós vemos que naquela igreja ela tinha situações boas e ruins. Boas que Jesus diz: eu concordo com o que vocês estão fazendo. Ele diz assim: conheço as tuas obras, Apocalipse 2:2. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então Jesus diz que tinha a favor, ele conhecia isso, que eles tinham colocado a verdade à prova, e realmente rejeitado a mentira e o engano. Ele diz também que tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então Jesus sabia e reconhecia tudo aquilo. Mas Jesus faz uma advertência: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu tenho isso contra vocês. Depois ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não veio a ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, primeiro Jesus fala bem assim: lembra-te. Primeiro, tenho, porém, contra ti.
Jesus chama o arrependimento, a reconciliação, para que possa haver dali para frente. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, ao primeiro amor, à essência, né? Aquele brilho nos olhos, aquele início de carreira que era tão maravilhoso, tão fundamental. E vejam só, Jesus continua dizendo, se você não se arrepender, eu vou remover do teu lugar o teu candeeiro, né? Haverá uma punição. Ele está falando isso para o coletivo, para a igreja toda. Mas ele ainda reconhece: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Havia uma prática dentro da igreja que também Jesus falou: isso me aborrece, eu não estou de acordo com isso e vocês também não estão, né? Por isso eu aprovo isso que vocês estão fazendo. E ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, a recompensa, né? A árvore da vida da árvore da vida, que é a vida eterna para aqueles que vencerem, né? Então, Deus realmente tem recompensas, né? Da mesma maneira que muitas vezes ele adverte, né, como nós falávamos anteriormente, que a profecia é para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14:3. É a essência da palavra de Deus: exortar, edificar e consolar. E se nós formos ver, então, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, nós vemos o conteúdo que ele apresentou para aquela igreja, né? E nós incentivamos para que você possa ler essa carta, uma carta de 6 capítulos, né? Com livros maravilhosos, né? Com versículos maravilhosos, textos maravilhosos, né? Que você começa a ler e já não para mais. E nós vemos que nesse livro, nessa carta dirigida a essa igreja, Paulo apresenta a individualidade do que nós somos em Cristo, como adquirimos as bênçãos através de Cristo, né? Em Efésios 1:7 ele diz, pela redenção do seu sangue, né? Nós somos, então, aceitos diante de Deus. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, nós individualmente ou coletivamente, nós somos aceitos diante de Deus pela redenção, pela remissão, pelo sangue derramado, que é a riqueza da sua graça. Quer dizer, Deus, no seu infinito amor e misericórdia, um Deus tão grande, tão elevado, né? Então ele teve misericórdia, isso se chama graça. E quando nós dizemos graça, é Deus fazendo algo imerecido, Deus estendendo a mão para um pecador que não tem condições nenhuma de se salvar a si próprio ou de ser aceito diante de Deus. Em Efésios 2:1 diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, nós estamos endividados diante de Deus, nós não tínhamos como pagar essa dívida, estávamos condenados, os nossos pecados próprios nos acusavam, mas a riqueza da graça de Deus, que é o que Efésios 2:8 fala: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Então, essa multiforme graça de Deus, Deus estendeu a mão,
sem restrição, não olhando a quem, mas ele estendeu a mão e é pela graça que nós somos salvos. Por esse algo imerecido, por algo tão profundo, né, que Deus, conforme Jesus mesmo disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Não conseguimos qualificar a tal maneira que Deus amou o mundo e que deu o seu Filho unigênito, que é a graça. E depois, quando Paulo diz assim, por meio da fé, a fé o que, que é? Nós estendemos a mão, o braço, a mão estendida também de Deus, que é a graça. Graça é Deus estendendo a mão, e a fé é você estendendo a mão para Deus e aceitando, conforme Jesus disse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não é de obras para que ninguém se glorie. Não é algo que nós façamos ou que nós mereçamos, não é algo que nós podemos, mas é Deus que quis, Deus que fez, né? E nós jamais podemos pagar tal preço, mas Deus ofereceu, e fé é dizer eu aceito, eu quero e eu não tenho condição, né? Mas eu aceito. E então Deus ele passa a se relacionar conosco individualmente. E então passamos a fazer parte do corpo, que é o quê? O corpo é a igreja, que é Jesus o cabeça, conforme diz aqui em Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nós passamos a fazer parte de um corpo que é a igreja, né? E nós devemos, então, saber qual é a nossa parte dentro desse corpo. Para que nós somos chamados? Quem é você? Você é o pé, a mão, um braço, uma perna, um olho, a boca, né? É isso espiritualmente falando, você tem uma função dentro do corpo. Mas o corpo ele tem a cabeça. Quem é a cabeça? É Jesus Cristo, aquele que nós estamos edificados,